Bom dia. Shalom é um termo hebraico que significa paz. E estamos a começar o mês de dezembro e em preparação para a celebração do Natal, a grande festa da cristandade. E durante este mês nós vamos usar esta expressão entre os irmãos e também amigos. Precisamos de paz na terra, como anunciaram os anjos. Precisamos de paz em Cabo Verde e a nossa mensagem vai ser uma mensagem de paz para cada localidade e para cada lar e coração cabo-verdiano. Teremos o nosso tempo de escola dominical. Neste tempo, temos dado muita ênfase ao Ministério de Ensino e a ênfase é para discipulado nazareno internacional. Mais do que uma escola, é fazer discípulos semelhantes a Cristo. E tem uma parte muito importante na orientação espiritual das crianças, dos jovens e também adultos, num tempo em que há necessidade de conhecermos mais a palavra de Deus. As emoções vêm e vão, mas a palavra de Deus é que dá sustentabilidade à nossa fé e precisamos conhecê-la bem. Teremos hoje o pastor Eliseu apresentando a lição da escola dominical. Agradeço a cooperação do pastor Davi Lopes e os irmãos da Igreja da Chada, irmão Carlos na projeção e a todos aqueles que aqui no estúdio colaboram e participam para que Deus seja exaltado e a mensagem do Evangelho possa chegar a cada lado. Que Deus nos dê um dia de grandes bênçãos. Nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela vida que é dom dos céus, te agradecemos pelo teu sustento diário, te agradecemos, Senhor Deus, pelas bênçãos visíveis, por aquelas também que são invisíveis. Reconhecemos que se estamos de pé, devemos à providência e ao grande amor de Deus. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, tenhamos um domingo de grande desafio para os nossos corações. Um tempo de encontro com Deus, mas também de fraternidade entre os irmãos. Abençoe o teu povo com a bênção do Eterno, agora e para sempre. Amém. Cristo é a realidade. Cristo é a realidade e Ele pode tornar realidade na tua vida. Estamos entrando num mês tão especial, um mês que nós estaremos falando e vivendo o Natal. E o Natal só será uma realidade na sua vida quando Jesus nascer em teu coração. Bem-vindo à nossa escola dominical. Se um anjo aparecesse hoje em tua casa, qual seria a tua reação? Sim, muitos de nós ficaríamos com medo. Outros com alguma apreensão. Mas a nossa história de hoje acontece numa cidade chamada Galileia. E nós a encontramos no livro de Lucas, capítulo 1. Versículo 26 a 49, na palavra de Deus.
E a história nos diz que havia nesta cidade uma pequena zona. E ali morava um homem carpinteiro chamado José. E a Bíblia nos diz que ele era um homem bom, forte, honesto e trabalhador. Isto nos mostra que nós podemos também ser homens e mulheres honestos e trabalhadores. Mas a palavra de Deus nos diz que nesta oficina José fazia diversas coisas. Como carpinteiro, ele fazia portas, janelas, mesas e muitos mais. Coisas que nós temos na nossa casa hoje. E nós precisamos valorizar quem os faz. Mas também nos conta que um dia, numa festa tão especial, José viu uma linda jovem, com olhos negros, bonitos, uma jovem bela, que o seu nome era Maria. E toda vez que José pensava nela, seu coração ficava batendo mais forte. Mas isto nos mostra que nós podemos hoje ter um relacionamento com mais alguém, de amizade, de carinho e muito mais. Mas José ficou muito mais contente ainda quando finalmente conseguiu falar com os pais de Maria. Sim, é importante nós termos relacionamento familiar. E José e Maria mostraram isso, porque estavam vivendo um momento familiar. Passeavam juntos, comiam juntos, faziam coisas juntas em família. Hoje, infelizmente, a família tem se perdido muito. Mas a história nos mostra que precisamos resgatar o laço familiar. Meu menino, meu adolescente lá em casa, jovem, adulto, chegou o momento de nós resgatarmos a família. Nós precisamos resgatar este laço tão importante, a família. Mas de repente, algo inesperado aconteceu. A rotina foi quebrada. A palavra de Deus nos diz que no 6º mês, o anjo Gabriel apareceu a Maria, a jovem que estava prometida para José. E Maria ficou com medo. Mas o anjo lhe disse: não tenhas medo, Maria. Achaste graça diante de Deus. Hoje, muitas vezes nós temos medo por algum motivo. Medo das pessoas, medo do que está acontecendo na nossa cidade, medo de sairmos à rua por causa da circunstância. Mas o anjo disse a Maria: não tenhas medo. Nós também podemos não ter medo quando nós confiamos em Deus. A despeito das circunstâncias, nós precisamos confiar. E Maria confiou. Ela ficou perturbada com as palavras sim. Mas o anjo lhe disse: foste achada com graça diante de Deus. E o anjo continuou dizendo: você ficará grávida e dará luz a um filho e chamarás de Jesus. Mas Maria perguntou ao anjo: como isso pode acontecer? Se sou virgem e ainda nem estou casada. E o anjo respondeu: o Espírito Santo vai cobrir-lhe com poder. Já imaginaram que saudação é esta? Que palavras foram ditas a esta jovem noiva? E agora tendo de ouvir isto? Mas a palavra de Deus continua dizendo que Maria se ajoelhou em atitude de humildade e obediência. E nós? Será que nós estamos sendo humildes o suficiente ao ponto de ouvir Deus falar conosco? Será que nós estamos sendo obedientes às autoridades, ao papai e à mamãe lá em casa, aos líderes na igreja? Obediência. E Maria se ajoelhou e disse: seja feita a tua vontade, ó Deus. Ela se submeteu à vontade de Deus. E hoje nós podemos também submeter-nos à vontade de Deus. Maria foi ter com José, como qualquer noiva, para contar a José o que havia acontecido, para falar a verdade a José. Independentemente do que podia acontecer, ela foi falar a verdade.
que é que nós podemos aprender com isto? Que também precisamos falar a verdade. Mesmo que nos custe alguma coisa, a verdade sempre deve vir à tona. Meu menino, meu adolescente, jovem lá em casa, precisamos viver a verdade uns com os outros. E José pensou deixar Maria com medo, com vergonha. Mas a palavra de Deus nos diz que à noite, quando José foi dormir, o anjo apareceu a José e disse: José, tudo o que Maria te contou é verdade. Não temas receber por tua mulher. Que bênção, que alegria podemos ver aqui. Depois de pensar em deixar Maria, o anjo apareceu mais uma vez e falou: não tenhas medo. Toma Maria como tua esposa. O medo faz parte da nossa vida, muitas vezes, mas Deus sempre tem uma solução. E a palavra de Deus termina nos dizendo que José fez o que o anjo havia pedido e assim cumpriu a palavra de Deus. O que é que nós podemos aprender com essa história? Uma história bastante conhecida por todos nós. Uma história que nós ouvimos todos os anos na igreja. Uma história que está bem presente na nossa vida. Maria, jovem, virgem, desposada de José, ficou grávida do Espírito Santo. O que é que nós podemos aprender? Primeiro, que nós devemos adorar somente a Deus. Segundo, nós precisamos ser obedientes à voz de Deus. Terceiro, precisamos viver na verdade, falando a verdade uns com os outros. E por último, precisamos fazer o que é certo. E só podemos fazer o que é certo quando Cristo morar em nossos corações. Estás disposto a ser obediente, a falar a verdade, a fazer o que é certo? Estás disposto a ouvir a voz de Deus? Se sim, entregue a tua vida nas mãos de Deus. E que neste tempo seja mais do que um tempo de prendas e de festas, mas que seja um tempo em que busquemos a Cristo. Que seja um tempo em que nós nos entreguemos na presença de Deus e pedir que o Espírito Santo faça morada em nós. Fecha o teu olho e vamos orar, pedindo que Deus nos ajude. Pai, nesta hora queremos agradecer-te, porque nós podemos aprender com essa história a ser obediente, a falar a verdade, a fazer o que é certo. Mas mais do que neste tempo, que será um tempo de festa, que nós possamos buscar a tua presença e viver como Maria e José, obedientes à tua voz e submissos aos teus mandatos. Nos ajuda durante este tempo a marcar a diferença e a ser criança, adolescente, jovem e adulto, vivendo segundo a tua palavra, porque ela é a nossa bússola. No nome do teu Filho Jesus nós oramos, Pai. Amém. Poder.
Shalom, é paz do Senhor, e louvamos a Deus pela bênção de poder celebrar mais um Natal. Gostamos de receber presentes. Eu creio que todos têm experiência de afeto que receberam de alguém em algum período da vida, e prendas são marcantes para a nossa jornada como seres humanos aqui na Terra. Eu, como criança, vivia num dos bairros da cidade da Praia e me lembro de, domingo após domingo, poder fazer o trajeto entre o bairro e o nosso templo no platô. E no Hospital da Praia nós tínhamos um espaço onde algumas irmãs de caridade viviam durante algum tempo, e de ter recebido de uma delas um pequeno bombons de chocolate. E a imagem ficou na minha mente durante muitos anos como expressão de afeto, o que marcou a minha vida em termos de pensamento em relação a pessoas ou a grupos. Pequenos gestos são importantes e presentes são importantes para o nosso viver. Como pastor, eu visitei muitas vezes a Ilha da Boa Vista e me lembro de Povoação Velha, onde nós tínhamos uma viúva simples chamada Dona Cecília, e sempre que eu chegava à igreja, ela não tinha muitos recursos para oferecer uma grande prenda, mas oferecia alguns ovos que ela tinha e que podia usar para o seu sustento. Como pastor, eu faço várias viagens e sempre que eu regressava a casa, a preocupação das minhas filhas era no sentido de saberem o que é que o pai tinha trazido da viagem. O foco da minha esposa era outro e ela dizia sempre: é bom ter-te em casa. Isto nos traz para uma grande reflexão sobre Natal. Recebemos várias prendas, trocamos presentes, mas eu gostaria nesta manhã de falar-vos do maior presente de Deus, que veio na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. A palavra nos diz que a sua vinda foi predita pelos santos profetas de Deus. E há um texto claro que é um texto de esperança para todo o mundo. O texto está no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, e nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Percebemos que a maior tragédia do mundo é o mundo não reconhecer a vinda de Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. De termos Natal e todas as cenas do Natal, mas não termos a figura mais importante do Natal, não ter Cristo no Natal. É algo trágico. Lá no longínquo Oriente, os magos perguntaram: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? E hoje, no Natal de 2022, a nossa pergunta deverá ser: quem é Jesus Cristo? Quem achamos ser Jesus Cristo? E a palavra de Deus nos diz que Cristo é mais do que uma figura mítica
ou lendária. Que Cristo é mais do que uma figura notável nas páginas da história. Cristo marcou a vida do mundo. E quando celebramos o seu aniversário, nós estamos a dizer: há um período no tempo que ficou marcado por antes e depois de Cristo. Sua Majestade deu ao mundo suas pinturas mais imortais. Seu amor inspirou obras-primas mundiais de arte, escultura e música. A influência de Jesus Cristo inspirou as maiores filantropias da terra. Temos mais livros escritos sobre Cristo do que qualquer outro rei ou governante do mundo passado ou do mundo presente. E a pergunta se faz ainda presente nos nossos tempos: quem é este Filho que Deus nos deu? Quando voltamos para as Escrituras, a Bíblia nos diz que Deus nos deu um Filho sobrenatural. Jesus foi concebido de forma sobrenatural. Ele nasceu da Virgem Maria. E o cristianismo é construído e baseado em um Cristo sobrenatural. O cristianismo é mais do que um código para ser seguido. O cristianismo é comunhão com Cristo, que nos foi dado de forma sobrenatural, com o qual vivemos hoje como Senhor das nossas vidas. O Cristo com o qual também comungamos. E a palavra nos diz que teve nascimento sobrenatural. Teve uma vida poderosa. Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas a história prolonga-se e diz que Ele também ressuscitou. E Cristo voltou aos céus. Está à direita de Deus Pai, intercedendo a nosso favor. E podemos dizer: há comunhão com Cristo como Senhor vivo, e conforme diz a palavra, eu sei que Ele vive, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. O nascimento virginal de Jesus Cristo é base da nossa fé. Podemos pensar nos milagres e tentar negar muita coisa, mas eu apelo o povo a confiar naquilo que nos diz a Bíblia Sagrada. Nós temos um Senhor que viveu poderosamente, venceu a morte. Não é um Cristo pálido, fraco ou anêmico, mas Ele tem o poder de dar vida, de dar esperança e de dar sentido à existência. Deus também nos deu um Filho sem pecado. Com a transgressão de Adão e Eva, a penalidade do pecado caiu sobre a raça humana. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Cristo, Jesus, foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas sem pecado. Cristo se absteve de toda a transgressão deliberada. Cristo era a própria essência da pureza pessoal, no seu nascimento, mas também na sua vida. No veredicto de Pilatos, o governador romano daqueles dias, nós temos as seguintes palavras: eu, tendo examinado diante de vós, não achei nenhuma falta neste homem, quanto às coisas de que o acusais. No célebre batismo de Jesus Cristo, a Bíblia nos diz em Mateus 3,17: então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me aguardo.
no dia da transfiguração, em Mateus capítulo 17, versículo 5, a Bíblia nos diz que uma voz desceu do céu e o mundo ouviu a seguinte declaração: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Da aceitação divina da sua morte substitutiva na cruz do Calvário, ele disse o seguinte: está consumado. Portanto, Cristo, o nosso Mestre e Senhor, o presente que recebemos no Natal, foi um presente de um filho sem pecado. E como nós dissemos, ele tomou o nosso lugar. Isaías capítulo 53 nos diz: mas ele foi trespassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. No anúncio do seu nascimento, tanto a José como a Maria, a afirmação clara que devemos ter presente: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Para dizer, meus irmãos e amigos, que devemos ter em conta o peso do pecado, devemos ter em conta os resultados do pecado e saber que por nossa iniciativa não há possibilidade de salvação, nem vida eterna. Mas Deus enviou o seu Filho para sofrer a penalidade do pecado e dar-nos de novo a posição de filhos de Deus e um lugar que um dia perdemos por causa da transgressão. E aquele que era rico se tornou pobre. E segundo Coríntios 8:9 nos diz: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. O maior presente de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo e a oferta que Ele fez em nosso lugar, para que hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. E a Bíblia continua dando esclarecimentos e nos diz que Deus nos deu um Filho que é um Salvador todo o suficiente. Ficamos felizes quando pensamos num Deus todo o suficiente. Temos limitações humanas, limitações de vária ordem, situações que ultrapassam a nossa capacidade de vencer. Mas a mensagem do Natal é esta mensagem: Deus nos deu um Salvador todo o suficiente. Jesus Cristo é capaz. Jesus Cristo é poderoso. Jesus Cristo tratou a questão do nosso passado com perdão de todos os pecados, o perdão de todas as nossas transgressões. E a Bíblia nos diz que Deus não só fez algo no passado, mas Deus faz também algo hoje nas nossas vidas. Ele cuida do nosso presente. Ele, Deus, é presença permanente. Ele disse: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É Deus que conhece a nossa dor, é Deus que percebe o nosso sofrimento, é Deus encarnado. E quando falamos de Emmanuel, o significado é Deus entre nós, é Deus conosco. Mas há uma expressão que toca a nossa mente de uma forma muito clara: Emmanuel é Deus no barro,
é a transcendência no ser frágil, é o sobrenatural no homem simples, é o poder diante da fraqueza humana. É Deus entrando na minha história, é Deus entrando na nossa história. É Deus entrando sempre para capacitar-nos para coisas grandes e firmes. E vemos que Jesus Cristo é tudo quanto precisamos para ter equilíbrio e ter felicidade e ter propósito aqui na terra. Ele é mente de Deus falando às pessoas. Temos seus ensinos, nós temos as orientações da Bíblia, nós temos as pregações de Jesus Cristo, verdades que, mais do que para serem apreciadas, deverão ser seguidas em nosso tempo. O advento é a mensagem que nos diz que Deus veio, mas Deus está sempre a caminho. Deus está sempre se aproximando dos homens. Deus está sempre querendo ter comunhão com os homens, independentemente da situação em que estamos, das circunstâncias da nossa vida. É Deus entrando para levantar, é Deus tomando a posição de servo para nos elevar aos céus. E Ele também, Jesus Cristo, é a voz chamando, é a voz procurando os homens nas suas necessidades. É o coração de Deus pulsando para as pessoas. Quantas necessidades nós temos no nosso mundo e quanto sofrimento nós temos neste planeta. E percebemos que as igrejas continuam anunciando a palavra de que Deus ama os homens, Deus ama os seres humanos e Deus deseja o bem para os seres humanos. E a sua voz tem ecoado ao longo dos séculos. Vemos que Jesus Cristo, o presente de Deus, é também a mão de Deus alcançando as necessidades. Mas eu gostaria de chamar a vossa atenção. Ele é o Salvador, que pode atender às necessidades mais profundas da alma. E grandes são as necessidades da alma. Santo Agostinho afirmou: há um espaço no coração do homem que está vazio e que tem o tamanho de Deus. E só Deus é capaz de preencher este vazio no coração dos homens e das mulheres que vivem neste planeta. Ele é o Salvador que pode atender às nossas necessidades. E que neste Natal, mais do que trocar presentes, mais do que focar nas coisas materiais que têm alguma importância para a nossa vida, o nosso foco possa estar na presença daquele que veio, daquele que é o presente de Deus. Como nos diz Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Que todos possam abrir o coração e fazer o simples convite: Deus, venha tomar conta da minha vida, venha habitar o meu coração, e que esta simples oração seja feita. Deus, eu aceito nesta manhã e neste dia, neste domingo, 1º de dezembro, o maior presente. Eu aceito a pessoa de Jesus Cristo. É o presente de Deus para todos. O presente que não deve ser rejeitado. Sabemos que é triste quando oferecemos algo a alguma pessoa e a pessoa recusa. Que não recusemos o presente de Deus.
na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, a santa e bendita comunhão que podemos ter com Ele e Ele ser o nosso companheiro nesta jornada. Natal feliz, com a bênção do Deus Pai, com a bênção do Deus Filho e com a bênção do Espírito Santo, possamos viver Shalom, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Amém.